Pessoal, vamos chegando ao vivo agora. Vou trazer para vocês o ex-presidente Bolsonaro está concedendo uma entrevista ao vivo à revista Oeste Sem Filtro e revela tudo. Ele conta tudo e traz nomes, faz a defesa dele em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu vou colocar aqui a transmissão para você poder acompanhar. Então já esmaga o dedo no like aí, deixe aqui os seus comentários, eu vou trazer a informação, essa transmissão ao vivo para você e você já vai deixando aqui os comentários. Eu trago a informação e aqui embaixo você deixa o seu comentário, a sua opinião. Vamos chegando, esmaga esse dedo no like, pelo menos 20 mil likes e vai compartilhando. Bolsonaro ao vivo agora, 28/11. Deixa aqui a data registrada, ele conta tudo, ó, sem freios, e eu vou trazer tudo para vocês agora. Vamos lá, vamos compartilhando, manda para o amigo, manda para a família, eu vou trazer, gente, ele vai contar tudo. Olha, aperte os cintos aí, aperte os cintos, porque é algo extremamente importante. Eu tinha que vir correndo aqui, improvisei um cenário aqui para poder compartilhar essa live, esse momento importante que o Bolsonaro está concedendo essa entrevista para o Oeste. Então, eu vou trazer aqui, vou compartilhar o link para vocês. Então, manda geral, convida todo mundo aqui para o canal. Aqui a gente traz a informação e você deixa aqui embaixo a sua opinião. Posso contar com você? Se eu puder contar com você, já esmaga o dedo no like. Vamos lá. Vamos pegar ali o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, trazendo tudo, revelando tudo. Oeste Sem Filtro, que maravilha, gente, que maravilha. Vou compartilhar aqui, quero parabenizar toda a equipe da Oeste. Vamos lá, vou maximizar aqui, Oeste, com vocês aí. Bom, deixa eu começar essa entrevista pedindo a sua avaliação, as suas considerações gerais sobre esse relatório de quase 900 páginas da Polícia Federal, que resultou no seu indiciamento e de outras 36 pessoas. Eu tenho uma equipe boa de advogados, posso pagá-los graças ao Pix que as pessoas doaram para mim há um ano e pouco atrás. E eles correram com a leitura desse relatório, terminaram ontem e deram uma primeira impressão para mim. É mais uma peça de ficção. Falar em golpe de Estado com um general da reserva, 4 oficiais do agente da PF é outra piada. E, como um todo, não tem prova de absolutamente nada. Eles não querem pegar o Braga Neto, o Heleno, seja quem for. Eles querem pegar, é eu mesmo. Tá? Acho que eu sou o mal, o grande mal da democracia. Na verdade, eu atrapalho, importuno, porque nós fizemos diferente. Ninguém acreditava que podia chegar. Confesso que nem eu acreditava, confesso. Vim candidato porque eu queria me despedir da vida pública, né? E acabou acontecendo tudo aquilo. É tentativa de homicídio, lobo solitário, né? E tivemos uma coisa realmente complicada, só quem passa pelo parlamento entende. Formar um ministério bem intencionado. E não é só formar bem intencionado. Quando você convida uma boa pessoa, ela tem que aceitar. Ela sabe da sua cota de sacrifício. Fizemos, enfrentamos ali, um primeiro ano foi muito bom, no meu entender, apesar do problema de Brumadinho, né, uma tragédia. Nós fizemos o possível, depois veio a pandemia, que começou no início de 20. Então, 20 todinho, parte de 21 pandemia. 22, começo de 22 veio a guerra. 21 também enfrentamos a crise hídrica como nunca visto no Brasil. Mas, dado a equipe, a qualidade das pessoas que tínhamos, vencemos. Terminamos até com saldo positivo, né, de 54 bilhões, 22. E qual o problema que eu vejo, que eu ocasionei? A gente foi tapando ralos. Quando você fecha um ralo, por exemplo, na Porto de Santos, dá prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de 500. Esse 1 bilhão ia para o bolso de algumas pessoas. E assim você pegava Correios, você pegava Itaipu Binacional, você pegava ministérios, obras. Você não viu corrupção em nosso governo. Atrapalhou gente importante que vivia de recursos públicos, né? E desde 2019, dada a minha formação, capitão do Exército,
reconheço que fui um deputado, apesar de atuante, né? Pouco pude produzir na Câmara, porque era muita confusão, muita briga, e sempre fui acusado de querer dar um golpe desde 19. Tinha que ter uma narrativa, né? Então, desde 19, pegavam pronunciamentos meus, discursos de 20 anos atrás e o tempo todo batendo em cima disso. Mas o Brasil foi para frente. Em 19, por exemplo, nós aprovamos a Lei da Liberdade Econômica. Teria muito tempo para explicar isso aí, mas uma coisa que ajudou a economia a se movimentar. Com o Marinho, né, que depois foi lá para o MDR, nós revogamos mais de 5 mil normas regulamentadoras. Novembro de 20, apareceu o PIX, um trabalho dos servidores do Banco Central, um trabalho fantástico, sem qualquer taxa. O Tarcísio foi um gigante na infra, privatizando aeroportos, fazendo ressurgir o modal ferroviário do Brasil. O Tarcísio é de engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras. O IME também, né, fez depois. Ele é apaixonado pela questão ferroviária. Atacamos as balsas pelo Brasil, que era um local que atrasava, em média, 4 horas qualquer transporte, e era, em média, né, um caminhão, R$200 de frete. Com a Tereza Cristina, abrimos frente de mercado com o mundo todo, em especial do mundo árabe. Quando fui no mundo árabe, tinha uma passagem triste lá, porque lá me denunciaram de eu querer, que eu seria o autor da morte da Marielle Franco, né? Imagina, eu entrar numa reunião com 400 pessoas de turbante para ouvir o chefe de Estado, e o pessoal já tinha informações do Brasil, né? Que aqui tinha corrido poucas horas antes. Tá chegando aí o matador de uma vereadora no Rio de Janeiro. Por coincidência, estou na minha casa, na Barra, aqui agora, da meu filho Carlos do lado, né? Que fez um brilhante trabalho para a gente ajudar a tirar das minhas costas essa acusação. Então, a Tereza Cristina no agro. O início de 22, tivemos com o Putin negociando ali os fertilizantes, e olha que nós temos no Brasil, só na foz do Rio Madeira, fertilizante para 400 anos. Mas, como é reserva indígena ou está na zona de amortecimento de reserva indígena, você não pode explorar. Tivemos também o Marcos Pontes, na questão de ciência e tecnologia, uma pessoa fantástica, teve Israel, fizemos muita coisa, trouxemos máquina para cá para gerar água, né? Que é um equipamento semelhante a um ar-condicionado, mas com energia solar, passou a funcionar nos protótipos do interior da região do Nordeste. Ele abriu polos aqui para que nós pudéssemos analisar o que é o grafeno, para que serve o nióbio. Tá? O Marinho, na reta final ali, concluímos os eixos principais da transposição São Francisco sem aditivos. Tá? Então, isso tudo importuna as pessoas que sempre escravizam o nosso povo, tá? Com políticas que não dão certo, a não ser para quem está no poder. Até costumo dizer nessas minhas andanças pelo Brasil que eu continuo andando. A semana que vem, na sexta-feira, está em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A gente fala, me cite aí 4 nomes de atuais ministros do governo Lula. Os caras não sabem, raramente alguém sabe. Nossa, o pessoal lembra de metade. Sem falar que a Damares é uma gigante na questão de direitos humanos, questão de mulher, família, sem falar na primeira-dama, que quem fez um trabalho excepcional também, atendendo as pessoas com portadores de deficiência, doenças raras, pessoas que tinham surdez, tantas outras coisas, não dá para comparar com a atual primeira-dama que está aí. Ou seja, fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Comentário, por favor. E você vê, né, quando fala em Itaipu Binacional, eu sempre recordo, era uma empresa binacional que apenas gerava energia no Brasil. Nós chegamos, tinha muita coisa errada lá, e Augusto, uma empresa que é cobiçada pela cúpula do poder, né? Porque lá ela não é auditada pelo TCU, então você pode botar a mão até o sovaco, que não tem problema nenhum. Você é impegável, não tem como te pegar. E nós não fechamos esse ralo, começamos e terminamos a segunda ponte com o Paraguai, 470 metros de vão, então não é uma pinguela. Começamos a terceira ponte lá em Porto Murtinho, alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, está em condições agora de avião de qualquer tamanho pousar lá. Atendemos o governador Ratinho, que tem um trabalho excepcional naquela região. Atendemos asfaltando a Transboiadeira em 43 quilômetros. O Ratinho fez um trabalho fantástico, tocante a PCHs. Tem quase 200 pequenas centrais hidrelétricas no Paraná, e algumas delas praticando a piscicultura.
A gente diz, né, como é que pode um país desse passar fome, onde no lago de 100 por 100, um hectare, né, um hectare, de forma artesanal, produzir 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Quando você compartilha e pratica a piscicultura para valer, você tira de 100 a 150 toneladas por ano, segundo a Embrapa. O Jorge Seife, apenas um secretário, hoje é senador em Brasília, faltavam poucos passos para nós começarmos a produção de tilápia no lago lá de Itaipu. A projeção nossa era que ia aumentar o volume de pescado no Brasil com tilápias em 20%. E tínhamos que fazer em parceria com o Parlamento Paraguaio, porque o lago lá era dos dois lados, né? Ou seja, quando você tapa um ralo, você arranja inimigos, aquelas pessoas que... o rato gordo, né? Que está lá dele, tranquilo, e que apenas continua ali mandando no Porto de Santos, Itaipu Binacional, que é uma diretoria na Caixa Econômica, outros que eram no Banco do Brasil, outros no BNDES. O BNDES começou a dar lucro. E agora você vê, agora há pouco, o governo Lula empresta o equivalente a 5 bilhões de yuan, que é a moeda chinesa, né? Lá da China, obviamente, equivale a 4 bilhões de reais. Ou seja, há pouco tempo ele falou que por que não podemos negociar em yuan e apenas em dólar? Ele começa a provocar uma economia nossa que é frágil, começa a provocar os outros por aí. Como essa questão agora do urânio, que não está muito bem explicada, sobre uma venda de urânio, uma venda de uma mina de urânio na Amazônia para a China. O que eu vejo nisso aí? O que eu vejo nisso aí? Né? Você está abrindo mão da sua soberania, você está se entregando aos chineses e está fazendo uma afronta ao americano, que é algo estratégico, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Então, esses problemas todos causam esses comichões dessas pessoas e eles vão para cima de você. Ele te processa até por baleia, importunar baleia, joias, que as joias são minhas. Está na lei de 91, então protocolo. E agora o TCU também falou, está numa súmula do TCU, que o relógio do Lula é dele. Tá? Então está tudo explicado. Vacina, outro processo de vacina, falsificou, não falsificou. Você pode ver, depois que a PF entregou a questão da vacina, o Gonê, o que ele fez, o nosso PGR? Ele pediu diligência junto à Polícia Federal, a PF foi aos Estados Unidos para saber se eu tinha usado um laudo de vacina qualquer, um certificado de vacinação lá, e a resposta do serviço americano foi que eu nunca utilizei. Ou seja, e agora estão batendo nessa tecla de golpe. Golpe com o general da reserva, 4 oficiais, vamos lá, e um agente da Polícia Federal. O que os caras fazem? Eles fazem a tal da pesca probatória. Vai para cima de um cara, pega o telefone, vê os contatos dele, vai para cima dessas outras pessoas e daí fica formando a sua historinha. É risível. Ou seja, o mundo ficou sabendo 2 anos depois, agora por ocasião do G20 do Rio de Janeiro, que tinham programado um golpe em Brasília. Isso não tem cabimento. Agora, tudo isso, né? Como eu falei na minha entrevista na última segunda-feira, quando vim de Alagoas, posei no aeroporto de Brasília, eu falei, tudo vem, em grande parte, das eleições de 22. Tá? E houve um sentimento de insatisfação junto à população. Ninguém entende como é que eu ando pelo Brasil arrastando multidões. O outro cara não consegue ir numa esquina para tomar ali algo qualquer que ele gosta de tomar. E se fosse, seria hostilizado. Ninguém prega hostilizar ninguém, certo? E algo está esquisito. A gente pergunta à população agora, me aponte uma só medida positiva do Lula. Não tem. Eu tive agora, por exemplo, em Alagoas, lá em Milagres e também em Porto de Pedras. E quando eu vou para a rua, não é para ficar andando, o povo tirar foto também, mas entra no mercadinho, conversa com o dono da birosca, como é que está o preço das coisas aí? Subiu bastante. Não subiu o biscoito, porque era 800 gramas, passou para 600. Então tem uma inflação aí, escamoteada aí. E como é que é a questão de, como é que era o Bolsa Família? Até eu chegar, era em média R$190, passou para 600. Com responsabilidade fiscal. Porque o Nunes, em 20, né? O que aconteceu? Uma ordem do Supremo, que toda semana tinha uma decisão do Supremo em cima de mim,
Mandaram pagar precatórios desde Pedro Álvares Cabral. E aquilo, pô, apavorou a gente. O que eu fazer? Nos socorremos do Lira. Então, via medidas legislativas, nós alongamos o pagamento dos precatórios de uma forma racional. Sobrou dinheiro, porque nós conseguimos fazer uma coisa inacreditável, né? Quando o governo agora aumenta impostos. Lá atrás, o Paulo Guedes, tivemos a ideia, essa eu vou dividir com o posto de Ipiranga, né? A diminuição de impostos, e com a nossa diminuição de impostos especial dos combustíveis, passamos a arrecadar mais. Então, sobrou dinheiro para você dar um bom Bolsa Família, um pessoal razoável. E outra, nós permitimos que o beneficiário do Bolsa Família pudesse arranjar emprego sem perder o Bolsa Família. E mais, dava um extra de R$200 por 2 anos. Ou seja, nós fizemos o que tinha que ser feito, estávamos libertando o povo brasileiro. Com as medidas do Paulo Guedes, entre elas a redução do IPI, ele reduziu 1/3 o IPI de 4 mil produtos. O que o Paulo Guedes dizia? É a nossa reindustrialização. Você tira o peso de cima do empresário, sobra recurso para ele, ele pode investir para melhor produzir aquilo da tua empresa e a preço mais competitivo. Começou a rodar a economia. Se você pega qualquer prefeito do Brasil, mas vai para o Nordeste, que é a região mais pobre nossa, né? É a mais pobre porque o PT está há 20 anos lá, e não é por coincidência. Eles não atrasaram o plano de pagamento, não deixaram de pagar o 13º em dia com o nosso governo, sobrou dinheiro para eles. Ou seja, a forma como nós agimos, com pessoas competentes, eu poderia citar, como citei, vários nomes para você, Paulo Guedes, Tarcísio, Marinho, Jorge Seife, o astronauta Marcos Pontes, tá? Entre tantos e tantos outros, o Brasil começou a ir para frente. Já começou a mudar, tá? E isso daí importou na das pessoas. Se as pessoas querem chegar ao poder, para dizer, eu cheguei ao poder. Ser presidente, eu não, confesso que eu não esperava. E quando eu me elegi, eu ajoelhei em casa e falei, meu Deus, qual foi o meu pecado para receber a presidência? O que aconteceu? Tá? Eu estava crescendo no Brasil todo. Começamos a usar muito aquela passagem do João 32, né, sobre a verdade. Aí eu lembro até que, quando comecei a falar do João 32, tinha uma repórter, né, que falou para mim que se você continuar falando a verdade, você não vai chegar. E eu falei, eu vou chegar, ou melhor, eu posso até não chegar, mas jamais vou chegar mentindo. Fui entrevistado por um jornalista, você conhece, o de Augusto Nunes também, por 2 ou 3 oportunidades, tá? Me tratou muito bem, sou grato a ele. Não foi como alguns, né, conhecidos por aí que querem fazer uma pegadinha. Agora vou pegar o cara, vou demonstrar que entendo mais economia do que ele. Me tratou muito bem. E tem uma marca por aí. Essa marca reflete onde, né? Pesquisa. Quando sai uma pesquisa que me dá X, eu acho que eu tenho X mais 10%. Mas tudo bem. Tem uma pesquisa agora, do Paraná Pesquisa. Me deu 4 pontos na frente do Lula. O cara está 2 anos governando o Brasil. É o começo do governo. É igual um casamento. No começo tudo são flores. E ele consegue ficar abaixo do inelegível. Inelegível por decisão do Lula também. Porque ele deu, nas 2 listas tríplices, para o Alexandre de Moraes, escolheu o nome dos dois para ir para o Tribunal Superior Eleitoral. E lá eles perdiam por 5-2, né? Reuniu-se com embaixadores. Grande crime, hein? Não foi como o Dalemon aqui no Rio de Janeiro, com o pessoal ali que teve, para se eleger líder comunitário, teve apoio do tráfico. Tá? E a outra é porque eu subi no carro do Silas Malafaia, perguntas agora, gente, vamos lá. Abuso de poder econômico. Poxa, eu estava com o carro do Malafaia, eu não paguei nada. Tá? Eu não recebia dano ao tráfico. Tá? E aí é motivo para inelegível, 8 anos. Ou seja, a política que adota a Venezuela, lá o pessoal, a Corina e o Capricho são inelegíveis por 15 anos. Na Nicarágua, começou a inelegibilidade. Depois passaram para uma prática melhor para eles, né? Prisão. 7 opositores do Daniel Ortega estão presos. Na Bolívia é a mesma coisa, prende também, como prenderam a Janine Hennes. E todas essas pessoas que são presas, qual é a acusação? Atos antidemocráticos. O que eles querem agora? Eles querem agora arranjar uma cadeia para mim. Baseado no quê? O mundo ficou sabendo 2 anos depois que quase foi dado um golpe no Brasil. Cadê as inteligências de outros países que existem aqui dentro? Tanto é que, quando eu fui para a Embaixada da Hungria,
Vazaram as imagens minhas lá. Fui lá para conversar, tinha que conversar lá. Ponto final, queriam me prender. Que eu entrei numa embaixada sem passaporte. Ué, como é que... Presidente. Eu não sabia que para entrar em embaixada tinha que ter passaporte. Presidente. Ou seja, o tempo todo querem arranjar uma maneira de me tirar de combate. Alguns acham até que não é nem tornar inelegível por mais tempo uma condenação, querem executar. Porque eu vou acabar sendo um problema para eles. Trancafiado. Trancafiado por quê? Tentativa de golpe. Você vê até os depoimentos dos comandantes, né, de força, até os comandantes de força, eles fazem que o Bolsonaro discutiu conosco hipóteses de 142, de estado de sítio, estado de defesa. E eu discuti assim, conversei. Não foi nenhuma discussão acalorada. Porque quando nós peticionamos o TSE, em novembro de 22, baseado na legislação, peticionamos, obviamente, com advogado. Em poucas horas, o ministro Alexandre Moraes, presidente do TSE, indeferiu, arquivou e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Nós conversamos. Se a gente for recorrer, a multa passa para 200 milhões. Quem sabe até caça o regime do partido. Vamos buscar outra maneira. O que sobrou para a gente? Sobraram as 4 linhas, que eu sempre joguei dentro das 4 linhas. O que tem aqui dentro para a gente ver que a gente pode aí buscar uma maneira de mostrar os erros do sistema eleitoral. Não, rapidamente não viu que não tinha um sucesso. Não tinha, esquece, abandona. Abandona isso aí, ponto final. Não discute mais. Agora, mesmo assim, quando se fala em golpe usando a Constituição, o que está dentro da Constituição, você pode utilizar. E eu batia muito, né, na questão, com muito. O pouco conversei, está de sítio. Tanto é que a turma do Alexandre de Moraes, né, o seu juiz auxiliar, a sua equipe de PFs amestrados, estavam batendo o tempo todo estado de sítio. Daí eu peguei, na Paulista, eu falei, o que é estado de sítio? O presidente tem um problema, né? Tá? E ele, ao estudar a possibilidade de sítio, ele convoca os conselhos da defesa e segurança. Ali tem gente do governo, tem líder da minoria, líder da maioria da Câmara, do Senado, um pouco mais de 20 pessoas, e debate o assunto. Daí ele manda uma mensagem ao parlamento pedindo autorização para decretar o estado de sítio com os respectivos considerandos. Por que o presidente quer o estado de sítio? E nos considerando, se o presidente, porventura, mentir ou tiver algo ali que sirva de desinformação, ele está em curso em crime de responsabilidade. Agora, o presidente só baixa o decreto se o parlamento autorizar. É a mesma coisa que dizer, não é o presidente que assina o decreto, quem assina é o parlamento. Isso é crime? Isso é golpe? Presidente. Jogar dentro das 4 linhas, eu sei que no Supremo tem alguns, tem ojeriza o artigo 142. Por exemplo, o artigo 142 pode ser usado por qualquer um dos poderes, não é o poder executivo. Lá diz, é tese lá do Ives Gandra, não vou discutir, porque eu não sou sequer rabo lá, né? Não sou advogado, tá? Que poderia ser feito dessa ou daquela maneira. Vimos agora há pouco, eu não sei quem, que processar o Ives Gandra por ter desenvolvido uma tese sobre o artigo 142. O Ives Gandra, um senhor, acho que mais de 80 anos de idade, um histórico de serviço prestado ao Brasil na questão jurídica, na reta final, porque nós todos vamos embora um dia, né? Você colocá-lo como alguém que estimulou esse golpe de festim? Presidente. Esse golpe que é uma pirotecnia? Presidente, queria aproveitar esse assunto. O único golpista até agora que eu vi que tentou matar um inimigo político foi o Adélio Bispo dos Santos, né? Naquela época, o senhor falou que ninguém faria aquilo sozinho. Havia alguma coisa por trás, havia um movimento ou um grupo. Recentemente, houve esses casos do suicídio na Praça dos Três Poderes e ministros do Supremo e gente do governo, todos eles disseram que aquilo não podia ter acontecido sem ajuda. Eu pergunto, a Polícia Federal arquivou o inquérito sobre atentado que o senhor sofreu ou continua sendo investigado alguma coisa? Augusto, se me permite, é questão de opinião, eu e você, né? E eu não bato o martelo que aquele cara do fogo de artifício se matou. Ele pode ter sido executado com
ser neutralizado com um tiro. Ninguém cai no chão com algo pegando fogo pela tua cara e fica ali 8 segundos até explodir. O cara se afasta do fogo. É instintivo, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aí. Bem, o episódio comigo aconteceu, né, na tarde, meia dúzia de setembro de 2018. Primeiro, eu tinha à minha disposição mais de 30 policiais federais. Tá? Não é que eu convoquei nem pedi, não. Quando começa o tempo lá que você está realmente envolvido nas eleições, de acordo com a sua chance de vitória, você tem mais policiais ao teu lado. Eu agradeço a esses policiais que, após a facada, tinham feito uma rota de fuga minha, né, de evacuação até o hospital. Se esses policiais federais não tivessem feito isso, eu teria morrido por sangramento ali. Daí primeiro eu procurei a minha... quase sempre eu usava, né, um colete, não achei. Daí eu costumo falar uma palavra, né, que eu não vou pronunciar aqui, vamos embora. E foi embora. E quando chegou ali na Praça Ralph, um pouco mais abaixo, uns prédios ali, aconteceu ali a facada do Adélio. Você vê, momentos antes, quando eu estava lá em cima, questão de 30 minutos antes, eu estava perto da Pajero, tá? E meu filho, o Carlos, estava do meu lado. Você tem imagens, o Adélio chega perto do meu filho, daí sem querer, ele entra no carro e não acontece. Bem, houve a facada. Antes disso, no dia 5 de junho, o meu filho, o Carlos, foi num clube de tiro em São José, Santa Catarina, para praticar o tiro lá. Por coincidência, quem estava lá? O Adélio Bispo. Só que meu filho faltou nesse dia, acabou não indo, por um motivo qualquer, não sei. Mas estava lá, está registrado. Quem deu essa informação privilegiada para o Adélio? Alguém deu essa informação privilegiada para ele. Ele é um lobo solitário. Outra, ninguém duvida, né, que ele era um desempregado. Não tinha ganhos. Era uma pessoa sem muita cultura. Tá? Bem, mas no mesmo dia, meia dúzia de setembro, alguém aí usou o nome dele para entrar na Câmara. Ué, a Polícia Federal não pegou os registros da entrada, filmagens, nada. Ele era filiado ao PSOL. Por que que... Olha só, olha o ódio, né? Se fosse do PL, não tinha problema. É do PSOL. O que aconteceu? Bem, no dia seguinte, eu peço que confirme aqui se o dia 6 de setembro foi numa sexta-feira, por acaso, na quinta. Bem, era um feriadão. Geralmente, Augusto, um feriadão, a não ser que você tenha o seu programa de rádio aí, o médico, não sei o quê, que não tem feriado, né? Esse feriadão você se programa. Você, advogado, por exemplo, você não trabalha no feriadão, a não ser em casa. Mas geralmente você usa para sair com a família. 4 advogados apareceram em Juiz de Fora no dia 7 de setembro. Um com avião particular. Bem, daí começa a briga, né? Para a gente quebrar o sigilo do telefone do Adélio, não é do advogado, não. A justiça não deixou a gente quebrar o sigilo do Adélio. Tá? Agora, quebrar o sigilo do meu advogado. Um dos advogados meu, né? O Frederico Vassef. Quebrar o sigilo do advogado. Fizeram uma busca e apreensão em cima do advogado. Sem alguém da ordem acompanhando. Pelo que eu sei, quem é advogado aí, recebe a busca e apreensão no escritório dele, tem que ter alguém da ordem acompanhando. Sem ninguém acompanhando. Por volta de meia-noite. Bem, o delegado, me fugiu o nome dele aqui, é Moraes, por coincidência, né? Encarregado do inquérito na Polícia Federal, delegado da PF, ele investigou, chegou à conclusão que era um lobo solitário, apesar de todos os indícios. Tá? Ele está pagando uma pensão lá sem dinheiro, mas pagando uma pensão em Juiz de Fora, etc. Bem, esses advogados, então, um chegou do avião particular lá e não fizeram nada com os advogados. Nada. Fizeram busca e apreensão em cima do meu. No outro fato na frente. Pegaram o telefone dele, esmiuçaram o telefone dele. Ele teve que recorrer à ordem, eu não sei mais quem, porque ali tinha segredos, logicamente, de clientes dele. E o advogado tem esse direito de trabalhar dessa maneira. E o delegado encarregado, que chegou à conclusão que era um lobo solitário, esse delegado, quando o Lula assumiu, pegou a diretoria mais importante da PF, a diretoria de inteligência da PF. Ele foi ser diretor de inteligência. E a própria mídia diz que essa diretoria está basicamente voltada para perseguir Jair Bolsonaro.
Você responde por tudo. Por assassinato de tilápia no lago, desaparecimento de R$ 2.900 em moedinha, acusando a primeira-dama, desaparecimento de 180 imóveis, depois aparece. As moedinhas apareceram também, que havia sido doada pela primeira-dama, a Missão de Caridade de Brasília. A questão da baleia é uma coisa ridícula, ridícula. O MP mandou arquivar, daí o Ministério da Marinha Civil mandou recorrer. Daí caiu com a mão de uma outra senhora lá que tocou para frente o processo. E daí fazem o trabalho da pesca probatória em cima de todo mundo ao nosso lado. O CID era investigado desde 21, no inquérito das fake news. Desde 21, que eu estava discutindo a questão de Covid, e eu mostrei uma revista, né, falando sobre Covid, falando de outros tipos de doenças. Pronto, o Alexandre de Moraes encarou como fake news, mas peraí, se é fake news não é meu, é da revista. Foi para cima. Agora o delegado aí, que estava na diretoria de inteligência, está sendo premiado com umas férias em Londres, pago em dólares. Tá? Então é isso daí que acontece. Tá? E essas pessoas, como o próprio Fábio Schor, que agora tem 2 deputados, o Van Hatten e o cabo Gilberto, e talvez o Eduardo também, porque usou a tribuna da Câmara para criticá-lo, né? Esse delegado que é um dos grandes responsáveis, porque acontece. Que a gente aprende, né? Não é só no meio militar, não. No meio civil também, ordem absurda não se cumpre. E esses caras cumpriam qualquer ordem. E tanto é verdade que o juiz auxiliar lá do Supremo Tribunal Federal, do senhor Alexandre de Moraes, vazou áudios dele, né? Conversando com o encarregado do grupo de combate à desinformação, falando, entre outras coisas, olha, o chefe, né, o ministro, quer que imponha isso no relatório. Se não botar, ele vai acabar vindo aqui. Olha, o ministro, que é o Alexandre, está sem ter o que fazer, então ele fica vendo o processo. Olha só, o cara, hein? A vida dele é o tempo todo obcecado. Vou pegar o Bolsonaro. É o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, tá? Ele quer que você mude isso no relatório. Por isso, Augusto, que esses inquéritos são secretos, né? O termo é outro, né? São confidenciais, mas são secretos. Porque você pode mudar uma página do mês passado, mês retrasado, e de 5 anos atrás, para formar a historinha que você bem entender. Alguém da história, eu acho que é não sei se é do antigo União Soviético, da Alemanha nazista lá, que ela falava, me dê o nome que eu acho o crime. É isso que os caras fazem. Agora, como está limpo, não deve nada para ninguém, fazem barbaridade comigo, eu fico revoltado. Corrupção não deu certo. A terceira busca e apreensão não é que eu sofri na minha casa, lá na Vila Histórica de Mambucaba. A PF não chegou às 6 da manhã. No dia anterior, nós tínhamos feito uma live, né, com 500 mil pessoas. Ou seja, 100 vezes mais pessoas assistindo a minha live do que a live semanal do Lula, que dava 5 mil. Tá? Presidente. Então lá, nós para pescar, eu até falei na live que ia pescar, e Chapéu chegou às 7h30 da manhã. O aparato todo, né? Chegou o helicóptero também, ficou 10 minutos sobrevoando ali para chamar a atenção. Só estava a TV Globo lá, uma menina da TV Globo lá, mais ninguém. Depois que chegou mais gente. E aquele escândalo todo. Bolsonaro fugiu de jet ski. A PF acabou de encontrar na casa do filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, um laptop da BIM. Quando você fala isso e bota no primeiro órgão de imprensa, isso explode no Brasil e no mundo. Penas é lançada ao ar. Logo depois, olha, o laptop não tem nada a ver com o Carlos Bolsonaro. Ele não fugiu de jet ski. Agora, conversei com quem ficou em casa, né? Pessoas ficaram em casa. Os caras usaram equipamento de última geração. Botaram roto-router até no esgoto, né? Na fossa séptica lá de Mambucaba. A gente achava lá um brilhante saudita, né? Uma joia, sei lá o que for, dinheiro, dólar escondido. Não é que não acharam. Não vão achar nada. Não tem. Você tem que ter... Quando você desconfiar de alguém que praticou um ato de corrupção, né? Dinheiro, etc., tem que ter uma suspeita de origem, de onde poderia ter vindo aquele recurso. Daí me acuso... Não, vale a pena. Vai, conclui aí só para a gente tirar a roda aqui, que tem mais perguntas. Eu tinha mais ou menos 800 mil reais da minha poupança, toda a fortuna que eu tinha, no Banco do Brasil, transformei em dólar e botei no BB América dos Estados Unidos, porque não sabia quanto tempo ia ficar lá.
levou dinheiro para dar golpe. Dinheiro para dar golpe, 800 mil reais. O último país para dar dinheiro para usar para golpe é os Estados Unidos. O último. Teria que parar do fiscal. Pois não. Vamos lá. Não, presidente, desculpa interrompê-lo. Queria também registrar a nossa audiência, que já batemos aqui 130 mil telas acompanhando essa entrevista ao vivo, neste momento, aqui no Sem Filtro. 130 mil, além de quem nos acompanha em rádios, TVs e web rádios em todo o Brasil, nessa transmissão de Oeste Sem Filtro. Agradeço mais uma vez a audiência. Vou pedir aqui para deixarem um like. A gente está com 130 mil telas e só 60 mil likes. Vamos aumentar aqui o número de curtidas no nosso canal. Presidente, deixa eu passar aqui, porque a Adalberto Piotr tem uma pergunta também. Parabéns, boa noite, obrigado por nos atender aqui. Rápida minha pergunta. A gente viu recentemente o ex-presidente Michel Temer minimizando completamente a tese do golpe lá do dia 8 de janeiro. Agora, recentemente também, aliás, ele derrubou qualquer argumento em relação a isso. Ontem nós tivemos o Arthur Lira na Câmara dizendo que o Congresso, a Câmara, sobretudo, vai reagir a essa tentativa de indiciamento, na verdade já consumada, de 2 parlamentares. O senhor está vendo agora uma resposta institucional, como o senhor costuma dizer, dentro das 4 linhas, por pessoas extremamente respeitadas contra esse abuso e arbítrio que está vindo, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal em relação à lei maior, à Constituição? Vamos lá, eu vi a manifestação do presidente Temer, fiquei feliz, mandei um zap para ele cumprimentando. Como disse agora há pouco, ninguém vai dar golpe com um general da reserva, 4 oficiais e um agente da Polícia Federal. Tá? Forço a barra demais. Fica péssimo para o Supremo Tribunal Federal, fica horrível para a Polícia Federal. Também, além do Temer, há pouco tempo, o próprio ministro Zé Múcio, da Defesa, logo depois do 8 de janeiro, ele falou que aquilo não era golpe de Estado. E também falou, depois voltou atrás, o Nelson Jobim, que foi também ministro da Defesa, que foi integrante do Supremo Tribunal Federal. Essa questão agora do Arthur Lira. Quando eu vi ele falando, eu tenho uma rede de um pouco mais de 100 deputados federais que não dou opiniões, né? Eu passo matéria fria para eles, para evitar até distorções. E eu falei para eles, se nos meus bons tempos de deputado federal, eu estaria elogiando agora o Arthur Lira. Eu mandei para os parlamentares, vários subiram à tribuna e fizeram elogios a ele. Essa história do artigo 53 da Constituição, que deputados e senadores são invioláveis por palavras, opiniões e votos, era assim mesmo que eu te falei, invioláveis por palavras, opiniões e votos, de 88 a 2001. Em 2001, eu estava em Brasília, porque cheguei lá em 91. Aquela discussão, o que é, o que pode e o que não pode. Para evitar problemas, o que o Congresso fez em 2001? Não sei quem foi que apresentou uma proposta de emenda à Constituição, botando o pronome indefinido quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. O que é quaisquer? É quaisquer. O cara pode falar o que bem entender na tribuna da Câmara. Ele pode falar que o Papa é feio, não tem problema nenhum. Agora, não é a Polícia Federal que foi para cima do Cabo Gilberto, da Paraíba, e nem, no meu entender, do Van Hatten, no Rio Grande do Sul. O delegado da PF não ia fazer isso sem ter alguém por trás dele. Quem foi esse ministro? Eu desconheço. Se foi o Flávio Dino, foi o próprio Alexandre de Moraes. E daí, o Van Hatten teve a iniciativa e falou, não vou depor. Ele foi convocado e falou, não vou depor. Bem, agora o Arthur Lira entra em campo. Parabéns ao Arthur Lira, nota 10. Falou que ninguém vai calar o parlamento. Até citou um fato ocorrido lá atrás, no período militar, do Márcio Moreira Alves, onde o parlamento não se curvou naquela época, e o Márcio foi cassado, mas foi cassado pelo ato nacional, e não pelo Congresso Nacional. Eu lembro que naquela época, segundo a história diz, o Márcio teve um problema lá e falou lá para as meninas não dançar com os cadetes, né? Essa foi o crime dele naquele momento. E agora o Arthur Lira realmente dá um chega para lá. E essa é a minha intenção, para esses 100 deputados que eu tenho na minha rede Zap, é exatamente para eles prestigiarem o Arthur Lira. Esqueça qualquer desacerto do passado. Vamos fortalecer a Câmara dos Deputados, já que o Senado está omisso, não omisso não, né? Está agindo de forma negativa, né? A Câmara dá uma resposta, dá um tempo.
Você pode ver, quando falo na cassação, na prisão do Daniel Silveira, eu falo, quem prendeu não foi Alexandre de Moraes. Quem prendeu foi a Câmara dos Deputados. Porque foi botado em votação e a maioria disse que ele tinha que continuar preso. E no dia seguinte, não foi fácil a decisão da minha parte, foi difícil, dei a graça para o Daniel Silveira. Lamentavelmente, se ele viesse vindo candidato à reeleição como deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, ele teria tido outro destino. Veio ao Senado e aí não deu certo. Tá? Lamento. Então, logo eu deixei a presidência, o Supremo cassou, derrubou, né? Tornou inconstitucional o meu decreto e acabaram prendendo novamente o Daniel Silveira, que continua preso até hoje e sofrendo sanções extra-prisão, né? Que realmente atrapalhe muito a sua família. Ou seja, esse crescimento em excesso, por parte, eu vou dizer, né, de um ministro supremo, isso não é bom. Quando alguns falam que a gente vai investir para 26, para o Senado, o que nós queremos investir bem em 26 no Senado? Por isso que eu vou pedir, vou entrar em campanha em 26. Está na cara que vai entrar, todo mundo vai fazer campanha. Eu vou pedir, em 27 unidades da federação, a gente vai lançar uma pessoa com o número, em cada estado, né, o DF, com o número 222, o pessoal de ponta nosso. A gente espera fazer esses 27, que são o total 54, né? O outro nome, dificilmente vai lançar, a gente vai fazer uma composição com gente de outro partido, que tem gente boa em outro partido também, para a gente botar no mínimo 40 deputados de ponta no Senado Federal. Não é para tirar atraso e as forras, não. Que o Senado forte, nenhum do Executivo ou do Judiciário vai usar fazer besteira. Ou seja, nós vamos reequilibrar os poderes que estão completamente desequilibrados. Que está o Executivo junto com o Supremo. E está lá o Legislativo, metade está lá, nesse mesmo time aí do Lula e do senhor Alexandre de Moraes, e está o Lira lá, meio resistindo. Por isso eu entendo que o apoio dos parlamentares, já vi 2 deputados, um do PT e um do PSOL, parabéns, que elogiaram o Arthur Lira pela decisão que ele tomou na defesa dos 2 deputados, que agora vai entrar também o Eduardo Bolsonaro, porque o que o Van Hatten falou, que o Cabo Gilberto falou, é semelhante ao que o Eduardo falou. É o meu filho, tá certo? Então, o Lira está de parabéns, repito, tá? Eu fico orgulhoso de ver alguém o presidente da Câmara ter uma decisão como essa. Eu gostaria que o Pacheco fizesse algo semelhante na casa por lá de lá, mas eu acho que de lá adiante não pode esperar nada. Não é revanche, não. É mostrar, aqui não, aqui é minha casa, aqui comanda sou eu. Não vai um delegado da PF aqui, oficial, um deputado, e você vai responder porque você usou a tribuna da Câmara, eu não gostei do que você falou. Ah, que trem é esse, pô? Que pipoca, que democracia mequetrefe é essa? Então, temos áreas de resistência e eu fico muito feliz com isso aí. Presidente, 131 mil telas nesse momento acompanhando essa entrevista. Deixa eu aproveitar, Ana Paula Henkel hoje está de folga, não está conosco, mas deixou uma pergunta gravada para o senhor. Um feliz dia de ação de graças para o senhor, tudo de bom para o senhor, para a sua família. A pergunta que eu tenho, presidente, é a seguinte. É claro que temos testemunhado uma perseguição implacável contra opositores do atual governo, mas nas últimas semanas nós temos testemunhado uma reação violenta, coação, intimidação a parlamentares, esse processo agora contra o senhor e mais 36 pessoas. O senhor acha que essa reação bastante violenta, ela acontece devido à eleição do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos e tendo, né, agora Marco Rubio como secretário de Estado? Olha que informação importante, gente. Olha, o que eu vejo, né? Graças a Deus, Donald Trump ganhou as eleições lá. Realmente, se não tivesse vencido lá, nós aqui no Brasil não teremos esperança de mais nada. Graças a Deus, Elon Musk comprou o X do Twitter. Tá? Agora, o que eu vejo? Ele vai subir dia 20. Já é o presidente hoje em dia. Né? Eu estou na iminência de receber um convite do presidente Trump para comparecer à sua posse. O que eu vou fazer? Caso eu receba o convite, né? Quase certo recebê-lo, eu vou peticionar o ministro Alexandre de Moraes, que é o encarregado de todos esses inquéritos aí. E ele vai decidir se vai me liberar ou não.
Assim como na Argentina eu fui por ocasião da posse do Milei e fui tratado como chefe de Estado, com toda a deferência por parte do Milei. Eu tenho certeza que, indo aos Estados Unidos, eles vão me dar um tratamento também distinto e honroso. E eu duvido que o Lula vá. Talvez ele seja convidado por questão protocolar, mas ele não irá. Às vésperas das eleições, nos Estados Unidos, ele falou que se Trump ganhasse, seria a volta do nazismo e do fascismo com outra face. Depois desse fiasco da primeira-dama do Lula, falando aquele palavrão para o Elon Musk vai ser um dos secretários mais importantes do Lula, quer dizer, ele não vai muito menos a Janja. Ou seja, o que acontece? E aí, os Estados Unidos, além de ser a maior potência econômica e militar do mundo, eles projetam o poder. Ele tem algo lá que bate muito forte dentro da maioria do povo brasileiro, em especial o Trump e a sua equipe, é a liberdade. Quando Elon Musk esteve no Brasil aqui, em 22, eu me dirigi a ele como mito da liberdade. Tá? E foi uma conversa, ficamos quase 2 horas juntos, e lá em São Paulo, ele tinha seus interesses, o Fábio Faria, que o ministro das Comunicações que estava conduzindo esse evento todo, a gente sente nele que ele é amante da liberdade. Graças a Deus ele comprou o Twitter, porque o próprio Trump, enquanto presidente, teve o seu Twitter lá atrás, né, derrubado. Imagine um chefe de Estado ter um Twitter derrubado. E hoje você vê que bate muito na questão que temos que censurar ou controlar as mídias sociais. Por caso contrário, isso que fala a meu respeito de golpista, eu não tinha como me defender. Vou me defender em qual órgão de imprensa oficial? Até vocês, com todo respeito, não teriam tanta liberdade assim, no meu entender, para falar a verdade. Eu costumo dizer, eles não querem censurar a desinformação, eles querem censurar a verdade, a informação, para poder valer o que eles dizem. Então, entendo até que essa corrida agora, você adiantasse alguma coisa, partir para alguma coisa mais grave, né, até o dia 20. O governo Trump já começou, pô. O seu ministério, eu conheço alguns deles, lógico, né, não é conhecer de bater papo, até porque não fala inglês. Quem conversa com muitos deles é meu filho Eduardo Bolsonaro, está sempre lá conversando com o Trump, roda o mundo todo. Não vai adiantar nada. Ninguém vai pedir sanções dos Estados Unidos para com o Brasil. Agora, algumas medidas, eles vão tomar. E o que é natural acontecer, até disse para você agora há pouco, quando tem a notícia na imprensa que o Brasil negociou uma grande mina de urânio na Amazônia com a China, o Lula está abrindo mão da sua soberania, o Lula está se entregando aos chineses e está afrontando os Estados Unidos, porque o urânio é algo estratégico para qualquer país do mundo. Eu lembro que em 2009, o Lula recebeu o Ahmadinejad, ou não sei se foi aqui ou foi lá no Irã, o presidente Ahmadinejad, e ele defendeu ali que o Irã pudesse enriquecer urânio para fins pacíficos. Poxa, permitir o Irã enriquecer urânio para fins pacíficos, nem uma criança de jardim de infância vai entender isso aí, que o Irã sempre fala que é varrer Israel do mapa. E quando o Brasil aumenta o potencial de um mineral radioativo para um país que antagoniza os Estados Unidos, está na cara que o governo americano não está feliz com isso. Você pode falar, é a autonomia do Brasil. Não é autonomia, não. Não é. Porque essas questões não são tratadas dessa maneira. Você pode ver, no meu governo de 2019, 2 navios iranianos atracaram no Brasil. E veio uma decisão lá dos Estados Unidos para sancionar a gente. E rapidamente tive o apoio do ministro Toffoli, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e os navios foram embora rapidamente. E daí eu chamei a atenção do pessoal nosso lá para ter esses cuidados. E nunca mais tivemos esse tipo de problemas. No governo Lula agora, 2 navios passaram por aqui, não foram sancionados pelo governo Biden. O que vieram fazer aqui? Vieram buscar, aqui não, passaram por aqui, né? Mas foram fazer o que na Venezuela? Entregar, buscar alguma coisa, deixar algum tipo de armamento, fazer o quê? E, logicamente, o americano tem que se preocupar no lugar deles. O que eles representam para o mundo tem que se preocupar. Estão certo ou não estão? Não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu prefiro estar do lado deles do que do lado dos países que o Lula está nesse exato momento.
Deixa eu aproveitar para agradecer a nossa audiência. Ultrapassamos as 134 mil telas nesse momento. Muita gente entrando em contato conosco, inclusive para aproveitar a Black Friday, promoção exclusiva com até 40% de desconto na assinatura da nossa revista digital. Para mais informações de como você pode aproveitar esse desconto da Black Friday, entre em contato conosco. O número é o 11 94239 9799. Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui do ladinho da nossa tela. A gente segue com a entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Presidente, boa noite. Eu queria ouvi-lo de uma forma muito direta sobre a história da regulação das redes sociais em debate aí no Supremo Tribunal Federal. Eu não gosto nem desse nome, o nome é censura, mas eu queria ouvi-lo sobre esse debate no Brasil. Olha só, vim agora há pouco, cheguei de Brasília, não pude acompanhar o que aconteceu lá, mas o que eu sinto que eles querem é regular a mídia. Eles querem, por exemplo, um ministro lá fazer essa operação aí, Tabajara, né, de golpe, possa ser uma verdade, ninguém possa interferir por lá. Então, basicamente, eu entendo que é isso que alguns do Supremo querem. Você pode ver, quando o ministro Barroso acaba as eleições de 22, ele fala, derrotamos o bolsonarismo? Ué, é papel de um ministro da Suprema Corte tentar destruir um partido político? Você pode ver, se eu tivesse os mesmos poderes do Alexandre de Moraes e aí eu pudesse abrir um inquérito para investigar as eleições, eu ia, obviamente, quebrar o sigilo do ministro Benedito e perguntar para ele o que é missão dada e missão cumprida. Que ele levou lá ele baixou, falou com o Alexandre de Moraes, né, no dia da diplomação do Lula, missão dada e missão cumprida. Ué, que missão foi essa? Como ela foi cumprida? Perguntava o Barroso. Derrotamos como o bolsonarismo? Perguntar para o ministro Fachin, que 2 meses antes de eu me reunir com embaixadores, ele se reuniu, e é uma política privativa minha, mas terminou essa reunião com o embaixador dizendo o quê? Olha, preste atenção o que ele falou. Tão logo acabam as eleições, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições. Ora, meu Deus do céu, o que é isso? E outra coisa, quando se fala em golpe, essa confusão toda, 8 de janeiro, nós temos que ver não apenas o que aconteceu em 22, o pré-eleitoral. Eu não vou falar em urna eletrônica aqui. Eu sempre fui, desde 2012, eu defendi o voto impresso como parlamentar. Aprovamos, mas depois o Supremo disse que é inconstitucional. Não sei por que uma maquininha de votar, igual que existe agora na Venezuela, igual que existe no Paraguai, é inconstitucional. Não entendi. Mas não vou falar muita coisa para até não alongar. Você já sabe. Por exemplo, o Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, antes das eleições de 22, fez uma campanha junto às suas mídias sociais, né? A Choquei, com dinheiro público, estimulando o jovem de 16, 17 anos a tirar título de eleitor. Geralmente, o perfil desse jovem que atrasa mais de eleitor é o jovem mais humilde, tá? Onde 3/4 votam na esquerda. Eles conseguiram 4 milhões de novos títulos com essa garotada. 4 milhões. 3/4. 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Só aí o TSE conseguiu 2 milhões de votos para o Lula. E eu pergunto, é justo isso? Sem falar que eu não podia fazer live lá do Alvorada, que é a minha casa, né? Que eu não podia mostrar a imagem de 7 de setembro, não podia botar discurso meu na ONU, não podia mostrar o Lula defendendo o aborto, o Lula defendendo o roubo de celular para tomar cervejinha, as suas amizades com ditadores do mundo todo, não podia mostrar isso aí. Agora, o que realmente choca a gente, eu não posso entrar em detalhes, porque é um documento confidencial. Eu gostaria de pedir para o meu advogado para instruir a minha defesa, e tenho pedido para a imprensa, via live, pedir o inquérito 1361 de 2018, novembro de 2018. Então, foi um inquérito que a senhora Rosa Weber, presidente do TSE, oficiou à Polícia Federal, uma notícia de fato, para que apurasse fraude nas eleições de 2018, ou seja, como a minha. Alguém suspeitou de fraude, o pessoal foi para cima. E eu fiquei sabendo desse inquérito, né, em 21, quando a Câmara dos Deputados começou a discutir a PEC do voto impresso da deputada Bia Kicis. Daquela então que foi lá o Barroso
e conversou com o líder partidário. No dia seguinte, eles mudaram a composição dos seus partidos e essa PEC perdeu força lá na comissão especial do voto impresso. E quando essa comissão pediu para votar um requerimento, para pedir esse inquérito 1361, foi aprovado por unanimidade. Todos os partidos votaram sim, para que aquela comissão especial do voto impresso tivesse acesso ao inquérito 1361. E esse inquérito, acredito, está aberto até hoje, para apurar fraude na minha eleição. Na minha eleição, eles apuraram. Quando eu peço para apurar inconsistência em 2022, nós somos multados de 22, coincidência, né? 22 milhões de reais. Agora, nesse inquérito 1361, depois da minha reunião com embaixadores, que eu explanei esse inquérito lá, no dia seguinte, ele foi classificado como confidencial, secreto. Agora, não só eu, como os deputados da comissão tiveram acesso a esse inquérito. Eu acredito que hoje umas 40 pessoas têm esse inquérito em casa, mas ele foi classificado como confidencial, secreto. A gente não pode discutir. Agora, vocês cairão para trás, eu vou resumir aqui. Se tomar conhecimento que existe em 3 páginas apenas desse inquérito, é para cair para trás. Não posso falar o que é, porque eu estaria incorrendo um crime aqui em revelar um documento confidencial. Por isso eu pedi para o meu advogado, para minha defesa, mostrar esse inquérito, que a gente vai esclarecer tudo, tá? E pedir para jornalistas, peço para vocês também, via Lei de Acesso a Informações, né? Pedir uma cópia desse inquérito 1361 / primeira semana de novembro de 2018. Olha a celeridade, hein? Na primeira semana, o inquérito começou a andar. Presidente, só uma informação, a Revista Oeste pediu, via Lei de Acesso à Informação, acesso a esse inquérito. Estamos aguardando um retorno. Ok. Chegando, liga para mim que eu aponto as 3 páginas para você, para não dar muito trabalho, não, ok? Combinado. Deixa eu passar aqui a palavra para o Rodrigo Constantino. Boa noite, presidente. De todos os casos desses inquéritos aí, dessa investigação e desses indiciamentos dos golpistas, entre aspas, o que mais chama atenção, e a gente fala muito aqui na Oeste, talvez seja do seu ex-assessor, Felipe Martins. Como disse a Ana Paula Henke, é uma mistura de Houdini com Nostradamus. Entrou sem ninguém saber nos Estados Unidos e sabia que ia acontecer em 2023 coisas que, por isso, ele tentaria fugir, simular a fuga, sei lá o quê. Queria a sua opinião sobre isso, lembrando que ele não pôde ser ouvido na comissão da Câmara por decisão do STF. Primeiro, eu espero que o Arthur Lira tenha algum embasamento jurídico, né, para que esse convite, que a gente não pode, a Câmara pode convocar apenas ministros, né, que esse convite seja aceito. Nós já vimos no passado o Fernandinho Beiramar dar depoimento. O Adélio foi tentado e não conseguiram entrevistar o Adélio. Tá? Agora, o Felipe G. Martins, eu fui para os Estados Unidos dia 30 de dezembro, ele não estava no meu avião. Quando ele foi preso, dizendo que tinha tentado a fuga, né, ter ido comigo, ninguém, eu fui quase 10 vezes para a Polícia Federal. Um dos objetivos é te humilhar. Né? A PF novamente, por que não? Eu iria de espontânea vontade lá. Tá? Ele não foi comigo. E a acusação foi que ele estava fugindo do golpe. Bem, depois que a verdade veio à tona, de ser provado, sobejamente comprovado que ele não foi para os Estados Unidos, a PF, por isso que são secretos, né? Deve ter mudado uma página lá atrás, muda lá atrás. Diz que ele simulou a tua ida, como se fosse fácil você burlar o sistema alfandegário lá americano e para ficar no Brasil. Não tem cabimento. E daí o que forçaram em cima dele? Com a prisão, uma delação premiada. E alguém do Supremo disse há pouco tempo, quando anularam a Lava Jato, que essas prisões forçadas na busca de delação premiada são, na verdade, o pau de arara do século XXI. E serviu para ajudar a anular toda a Lava Jato. E pelo que eu vi, pela imprensa, porque eu não falei, nem poderia falar, nem vou falar com o Felipe Martins, porque eu estaria desobedecendo uma decisão judicial, né? O Felipe Martins teria falado, via advogado, que não ia delatar, porque não tinha o que delatar. Agora tem lá a delação ou colaboração do Cid,
que nessa questão toda agora, a PF mandou para o Alexandre Moraes, ele ficou 5 dias com o inquérito lá, não sei o que ele ficou fazendo, que era para bater lá e ir para o BGR. O que ele ficou fazendo 5 dias, não sei. Tá? Mexendo, talvez, é uma coisa do inquérito. Tá ok? E agora, decidiram falar que ele burlou, não foi para os Estados Unidos para poder ficar aqui no Brasil. Olha, não fala que é brincadeira, porque eu sei o que é liberdade. Minha vida militar, né? Eu tenho experiência de... Estava sem áudio aqui. A entrevista chega no final. Quero parabenizar a Oeste por essa entrevista. Pontuou bastante coisa. Não acho que não quis falar muito para não... né? Disse que ele tem carta na manga. Não quis falar muito para não dar mais pano para manga, né? Eu acho que ele foi bem sutil ali. E vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Parabéns, Oeste. Obrigado pela excelente matéria aí de entrevistado do Bolsonaro. Se inscreva no canal, o Esmago deixa no like, deixe seu comentário aqui sobre esse tema. Tchau, tchau.